Olá, vamos direto ao assunto. Hoje vamos explorar uma análise fascinante sobre as intrigas amorosas em Os Maias. Para quem já conhece a obra de Eça de Queiroz, a ideia do fatalismo não é propriamente uma novidade, pois não? Mas o que vamos dissecar aqui, passo a passo, é a verdadeira fórmula matemática da desgraça que sustenta as três grandes relações centrais do livro. É uma viagem incrível. O nosso roteiro para hoje é super simples. Primeiro, os três romances principais. A seguir, a atração irresistível. Depois, a oposição e o conflito. Passamos para o fim trágico e, por fim, fechamos com as semelhanças e diferenças. Vamos lá a isto. Ponto número 1. Os três romances principais. Temos aqui perfeitamente lado a lado as nossas três grandes linhas narrativas. Temos o Pedro da Maia, o seu filho, Carlos, e, claro, o amigo inseparável, o João da Ega. São três caminhos paralelos que arrancam exatamente com a mesma fundação: o peso brutal de uma paixão que forja mil a hora de qualquer tipo de controle racional. O que nos leva à secção 2, a atração irresistível. No universo do Eça, o amor nunca é uma coisa lenta ou ponderada. É um autêntico choque em cadeia. Olhem para o caso do Pedro da Maia. A paixão bate à porta num instante. A Maria Monforte aparece descrita como a encarnação de um ideal de renascença. E reparem bem nesta frase. Tudo acontece numa troca de olhares fatal e deslumbradora. Atenção à palavra fatal aqui. Ela não cai do céu por acaso, antecipa logo de caras que vem uma verdadeira tempestade. E como se costuma dizer, tal pai, tal filho. A história repete-se com o Carlos. Mais uma vez, o gatilho principal é inteiramente visual. O Carlos cruza-se com a Maria Duarte, uma mulher com um grande ar de Juno que remonta ao Olimpo. E lá está, fica completamente paralisado pelo negro profundo dos olhos dela. Esta presença quase mítica, aliada a este contacto visual arrasador, são as armadilhas absolutas deste universo literário. E depois, depois temos o Ega, o nosso querido Ega, a eterna voz do cinismo e da ironia da sociedade que até começa por gozar e chamar Camélia Molada à Raquel Cohen. Mas a verdade nua e crua é que essa ironia não lhe serve de absolutamente nada contra o destino queirozigano. Numa questão de dias, lá vai ele, caindo na própria armadilha e apaixonando-se perdidamente. Basicamente, a grande conclusão a tirar daqui é óbvia. Não há fuga possível. Independentemente do grau de cinismo, da bagagem cultural ou da posição social, estes três homens transformam-se num piscar de olhos em vítimas impotentes de uma atração cega por uma mulher bela e sedutora. Avançamos então para a secção 3, a oposição e o conflito. Como devem calcular, nenhum destes amores vive numa bolha maravilhosa e isolada. Mais cedo ou mais tarde, aparece a oposição e a necessidade de secretismo. Este esquema mostra perfeitamente como cada uma destas relações choca de frente com a resistência feroz de uma terceira pessoa. O que é que isso faz? Obriga-os a adotarem táticas drásticas só para conseguirem sobreviver. Esta tabela ilustra perfeitamente as nuances dessa resistência. O Pedro, por exemplo, assume um romance público, mas leva com a oposição duríssima e frontal do próprio pai, o Afonso. Já o Carlos tenta manter um romance super discreto, mas debaixo daquela sombra constante, silenciosa e latente do mesmo Afonso, agora na figura de avô. E o Ega? Bom, o Ega tenta manter o seu adultério em segredo, muito comentado à boca pequena, diga-se de passagem, mas acaba por enfrentar a oposição mais brutal de todas, a fúria do marido traído, o Jacob Cohen. E é exatamente esta panela de pressão acumulada que nos atira para os pontos de viragem onde tudo rebenta. A Maria Monforte, de forma cruel, foge com o Tancredo. O Guimarães, com uma frieza de gelar o sangue, solta a bomba revelando a verdade monstruosa do incesto ao Carlos. E o Jacob Cohen descobre toda a infidelidade da mulher e expulsa o Ega com violência. São estes os choques de realidade que estilhaçam por completo qualquer vislumbre de futuro feliz. O que nos traz, inevitavelmente, ao ponto 4, o fim trágico. Conhecem o efeito dominó? É exatamente o que acontece aqui, com uma rapidez catastrófica. Passo 1. Dá-se a grande revelação ou traição. Passo 2. O protagonista masculino fica deixado para trás, completamente isolado. Passo 3. Dá-se a separação profunda e irreversível. Como podem constatar pela lógica do Eça, o perdão não tem qualquer lugar à mesa. Vamos analisar este diagrama. A simetria deste colapso trágico é absolutamente fascinante. A receita é a mesma, sim, mas a forma como a desgraça se manifesta na prática varia muito consoante a geração e a própria natureza de cada relação falhada. Se compararmos os desfechos, a escala da tragédia é impressionante e total. O Pedro, incapaz de lidar com a dor, encontra no suicídio a sua única fuga. O Carlos escolhe o autoexílio, abandonando o país. E para o Ega, fica reservada a suprema ironia final.
Depois de levar uma tareia e ser o centro de um escândalo público retumbante, a Raquel lá se reconcilia com o marido e vão os dois viajar tranquilamente para a Inglaterra. O Ega fica completamente para trás, sozinho a apanhar os cacos da sua ilusão. E para rematar toda esta exploração, secção 5, semelhanças e diferenças. Resumindo e concluindo, reparem bem na quantidade de traços partilhados e em como essa teceu isto de forma tão rígida. Uma paixão rápida, o impacto fulminante dos olhos, a traição impiedosa, a figura castradora em oposição, um grande evento desencadeador e o fim trágico garantido. O amor condenado neste universo segue literalmente uma fórmula matemática de desgraça da qual as personagens não se conseguem desviar. Mas atenção, o verdadeiro golpe de mestre está aqui neste contraste. Olhem bem para isto. Destas 3 relações trágicas, apenas a do Pedro começa por ser legítima, resultando em casamento e filhos. Quando avançamos no tempo, para a geração seguinte, do Carlos e do Ega, tudo cai subitamente na lama do ilícito. A atração mergulha no abismo chocante do incesto ou suja-se no puro adultério. Isto não é uma coincidência inocente da parte do autor. É o Essa a mapear ativamente a corrupção de valores e a degradação ética daquela sociedade ao longo das décadas. E tudo isto deixa-nos com uma grande reflexão no ar. Perante esta engenharia narrativa implacável, estaremos nós apenas a assistir às falhas individuais daquelas personagens? Ou ilustrarão estes padrões um fatalismo muito maior e sistémico, provando que numa sociedade já por si corrompida, qualquer tentativa de encontrar a felicidade amorosa está condenada logo à partida? É uma provocação sombria, sem dúvida, mas é precisamente este nível de genialidade sociológica que torna a obra de Eça de Queiroz absolutamente imortal.